Boa tarde, meninas. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Amém. Gostaria de fazer uma entrada com uma oração, né, para que Deus possa abençoar esse momento que Ele mesmo preparou para que nós estivéssemos aqui. E render graças ao nome dEle, né, porque isso diante dos nossos olhos parece ser só um bate-papo, mas diante do mundo espiritual, muita coisa boa está acontecendo, porque o Espírito Santo de Deus, Ele é quem reina neste lugar. E quando acredito que Ele é quem prepara todas as coisas, eu acho que, tenho certeza que foi Ele que criou esse momento, né, na mente da Dani, no coração dela, para que ela pudesse estar, né, regendo isso daqui juntamente com o Espírito Santo de Deus. Então, que isso não seja apenas um bate-papo, que não será. O Espírito Santo de Deus faz presente aqui e Ele irá ministrar nos nossos corações através da vida das meninas que estarão aqui falando, né, sobre cada testemunho delas, a respeito da maternidade, que eu acho que é o pilar, né, da nossa casa. Já diz a Bíblia que as mulheres são as sábias da casa. Então, por que não nós não temos essa conversa, não temos esse bate-papo para a gente levar a vida dos nossos filhos em consideração, porque eles são o futuro de uma nova família. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer a Deus por esse momento e bendizer ao nome do Senhor, que é santo, e convidar o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai Santíssimo, querido e amado, nós glorificamos o Teu nome, bendizemos a Ti, ó Espírito Santo de Deus. Se faça presente neste lugar, nessa hora, neste momento, nessa data, neste ano. Pai, nós queremos Te agradecer, ó Deus, pela Tua presença neste lugar. Queremos Te agradecer por cada família aqui representada, ó Espírito Santo. Nos ajude a compreender a Tua voz nesse dia, nos ajude a compreender o que o Senhor quer falar aos nossos corações, à nossa mente, ao nosso espírito. Nos desconecte de tudo que há lá fora para que possamos viver esse momento contigo, Senhor. Será mais ou menos 1h30, mas esse momento, Senhor, é um privilégio para nós estarmos aqui, porque o Senhor aqui vai estar nos ensinando e nos capacitando para estarmos ensinando os nossos filhos, ó Deus, a caminhar na Tua presença, a estar na Tua vontade. Deus, aqui já existem mulheres que já têm os seus filhos casados, ó Deus, muitas aqui já são avós, mas, Senhor, conheceram o Teu caminho, porque elas, Senhor, o Senhor capacitou elas para, Senhor, direcionar esses filhos, Deus, para, Deus, constituir uma família. E aquelas que estão aqui também, que têm filhos pequenos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor, a compreender a Tua voz para esse novo tempo, esse novo século, Senhor, que é totalmente diferente de uma geração que nós vivemos, ó Deus, na infância. E que o Senhor nos dê, Senhor Deus, sabedoria, conhecimento do Senhor, Deus, para estarmos regendo os nossos filhos, Deus, nesse tempo. Capacite cada mulher que está aqui neste dia, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz. Não só ouvir, Deus, mas obedecer os comandos do Senhor, ó Pai. Que nós venhamos estar de ouvidos atentos, Deus, e olhos abertos, ó Deus, para tudo que vai acontecer aqui neste dia. Nós convidamos o Senhor, Espírito Santo, Jesus e Paizinho querido para estar aqui conosco a todo momento. Receba os nossos louvores, as orações que aqui estarão, Senhor Deus, dispostas para Te adorar, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Que tudo seja para a honra, glória, louvor e exaltação do Teu santo nome. Amém. Amém. A paz do Senhor a todas. Se você pudesse colocar de pé, você já sabe porque eu estou aqui, né? Foi para cantar, né? Então vamos cantar todas juntas. Não me deixem sozinha. Esse é o momento nosso, o momento da igreja. Vamos começar exaltando o nome do Senhor, que é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o Seu nome, louvarei. Ele é o Senhor.
o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Rei exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem o seu santo nome. Rei exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Rei exaltado, o Rei exaltado nos céus. Rei exaltado, o Rei exaltado nos céus. Rei exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Nosso Deus é bom. Jesus, nós te coroamos nessa tarde, Senhor, com todo o nosso louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés.
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Boa tarde. Oi? Está funcionando, né? Gente, sejam bem-vindas. Muito obrigada por ter aceitado o desafio de estar aqui. Umas coisinhas que eu queria falar. O lanche é para vocês comerem durante, então fiquem à vontade, né? Que as meninas prepararam com tanto carinho pra gente essa mesa de dia. Oi. Deixa eu cortar já desde já para todas. Tem que falar bem próximo desse microfone, senão Oi. não vai. Ficou bom? Tem que ser quase encostado na boca. Tá. Então, fique à vontade para comer durante, né? Nós não vamos ter parada para comer, então fique à vontade. Essas caixinhas brancas e esses bilhetinhos que tem aí é para vocês escreverem perguntas, se vocês tiverem perguntas para as meninas. Então, no final, nós vamos ter um momentinho de perguntas e respostas. E pode ser anônima, tá? Não precisa colocar nome. Pode ser sugestões para o próximo bate-papo e perguntas para cá, né? Então a gente vai estar selecionando e vamos estar respondendo no final, né, do bate-papo. Acho que os recados são esses, né? Tá bom. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui no bate-papo é que a gente não está aqui com o propósito de definir certo ou errado, melhor ou pior. Né? Uma coisa que eu aprendi, né, ao longo da minha vida é que não existe um certo e não existe um melhor. Né? Nós, mães, a gente está sempre tentando acertar. Por mais que a gente erra achando que a gente está acertando. Né? A gente, lá no fundo, no nosso coração, nós temos um porquê que a gente fez desse jeito, a gente faz desse jeito, e nosso objetivo é acertar. Nós somos pessoas muito diferentes uma das outras e essa é a beleza de Deus, de criar pessoas tão diferentes, mas ao mesmo tempo a gente se conecta. Alguma coisa que dá certo para uma mãe, para uma família, não dá certo para outra, mas já vai dar certo com outra. Então a gente acaba se conectando. E esse é o propósito do bate-papo. O propósito do bate-papo é que a gente possa conhecer mais a fundo as mães, as mulheres da nossa comunidade, para que a gente possa, poxa, eu também estou passando por isso. Eu também estou nessa situação, eu também tenho essa dúvida e eu me sinto perdida, né? A gente não precisa passar pelas dificuldades sozinhas, né? Nós, como comunidade, mesmo nós estando aqui fora da nossa casa, do nosso país, longe da nossa família, a gente não significa que nós estamos sós. Então, nós como comunidade, a gente pode aprender uma com as outras e apoiar uma das outras. A ideia do bate-papo é que, através de conversas práticas, de situações do dia a dia, a gente consiga, Deus possa estar trazendo cura, né? E alívio, às vezes para as nossas culpas, para as nossas cobranças, né? Para os nossos traumas, que possa ser, a ideia é ser algo prático para o nosso dia a dia, né? Então o meu desejo é que Deus possa estar ministrando aos nossos corações, mesmo que seja de uma maneira tão informal, né? Certo? Então nós temos aqui 3 mães, né, que acredito eu que engloba a grande maioria das mães da nossa comunidade. Né? Nós temos a Daça, que está representando a mãe que trabalha fora de casa. Né? Ela trabalha 100% fora de casa. Né? A vida aqui, né, na Inglaterra é uma vida que requer alguns tipos de sacrifícios. Né? É muito caro viver aqui na Inglaterra, né? Muitas vezes a gente precisa de 2 salários para poder sustentar a casa, a gente precisa
nos virar no 30, né? Nos 1000, né? Na verdade, nós como mães. A gente acaba tendo que ser mãe, esposa, dona de casa, trabalhar. E muitas vezes porque é tão custoso, né? Morar aqui na Inglaterra. E quando eu conheci a Daça, eu falei assim, uau! Que mulher, né? Que atingiu um sucesso numa carreira, né? Destaque na sua carreira. E ao mesmo tempo, conhecendo ela mais de perto, eu pude ver o tanto que ela é presente na vida dos filhos dela, mesmo tendo uma carreira de destaque, né? E ela é tão presente, tão preocupada com os princípios de Deus, assim, serem incutidos na vida dos filhos dela. Mas ao conhecer ela um pouquinho mais, eu descobri que engravidar para ela foi um milagre, né? Então, assim, eu queria que a Daça pudesse contar pra gente, porque a sua maternidade começou com uma cura que a princípio era algo impossível, né? A endometriose. Como que foi esse processo, né, de descobrir que você estava grávida, né? Mesmo primeiro ter sido curada da endometriose e ter engravidado, mesmo que você ser mãe não tinha sido um sonho lá de início, né, da sua infância. Conta pra gente, Daça. Eu tava chorando aqui. Acho que é um bom jeito de começar uma conversa de mães, né? Porque a gente é muito chorona. Enquanto eu estava cantando, acho que os louvores foram tão abençoados, assim, e aqui nós estávamos cantando o único que é digno. A verdade é que a nossa maternidade, ela é toda, né, desenhada por Deus. E a Ele é todo louvor de tudo que acontece conosco, né? E eu falo, assim, eu estava me lembrando ali, enquanto a gente estava louvando, eu estava falando com Deus, e assim, como a Dani falou, eu nunca fui aquela pessoa que sonhou com a maternidade. Acho que eu fui criada para, assim, com um foco muito grande na vida espiritual, no relacionamento com Deus, e também na minha carreira. Então não era algo assim que eu pensava, que eu parava para pensar sobre, e parecia, na verdade, muito distante de mim também. Eu achava assim, como que eu vou conciliar isso tudo, né? A gente chegou num momento assim, tanto eu quanto o João, assim, trabalhava muito, eram muitas horas, era uma demanda muito grande, num momento de crescimento de carreira, que a demanda de horas é muito grande, a demanda intelectual é muito grande. E a gente falava assim, cara, não tem como encaixar uma criança aqui, e a gente nem imaginava que isso seria possível, né? Mas no topo disso existia uma endometriose, né? Eu descobri endometriose quando eu estava na faculdade. Sentia dores terríveis, eu ia quase todo mês para o hospital, quando realmente a doença se estabeleceu. Eu ia para o hospital quase todo mês tomar Buscopan na veia. Eu já morava sozinha nessa época. E assim, eu vou falar isso, mas eu vomitava de dor, era realmente uma coisa muito sofrida, assim, era bem ruim. Mas naquele momento não era algo que eu não pensava assim, sobre a maternidade em si, quanto essa doença poderia afetar a maternidade, né? Então eu lembro assim que quando eu já casada com o João, um dia meu pai chegou para mim e falou assim: Daça, você já pensou que pode ser que você não tenha filhos por causa da endometriose? E naquele momento aquilo me sacudiu. Eu falei, caraca, não ter filhos? Será? E aí eu fui procurar saber, porque na verdade até então eu só lidava com sintomas. A questão de ser mãe ou não ser mãe não era algo que estava no meu imaginário daquela maneira, então não era algo que me preocupava, vamos dizer assim, né? Não era uma questão para mim, né? E nesse momento mexeu com a minha base, assim. Falei, caraca, eu nunca pensei sobre isso. E eu lembro que eu já tinha um diagnóstico da endometriose há alguns anos, né, com médicos, ressonância magnética e tudo mais, né, constatado. Eu tenho esse exame guardado até hoje. E eu estava indo para uma médica fazer o exame de novo. Eu tinha mudado de cidade e ia fazer o exame de novo. E eu estava levando novamente uma ressonância com contraste, estava levando aquilo. E aquela fala do meu pai na minha cabeça. E eu lembro que eu orei a Deus, eu falei, Senhor, isso não muda nada o meu relacionamento contigo, não muda nada. Mas o Senhor tem todo o poder para fazer, para me curar.
sei os planos que o Senhor tem para mim. E assim, pensar hoje que Deus transformou o que era um ventre vazio num ventre frutífero. O que a maternidade representa hoje para mim, o quanto que eu fui transformada através da maternidade, realmente Deus tem sonhos muito maiores do que a gente. E naquele momento eu fui para a médica e ela falou assim, ela olhou o exame e falou, você tinha endometriose? Eu falei, sim, claro, eu estou tratando há anos. Ela não tem nenhum indício aqui de endometriose. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso, ele me curou. E aquele momento ali, eu, assim, encantada com o que Deus tinha feito, com a ação dele, mas mesmo assim a maternidade ainda não estava ali, entendeu? E aí eu lembro que alguns anos depois, eu já casada, depois de alguns anos de casado, quase 5 anos de casado, eu tinha acabado de entrar numa empresa grande, eu e o João, a gente sempre começando a falar sobre isso, mas assim, gente, como que a gente vai enfiar uma criança nessa correria que a gente tem de vida, a gente morava no Rio, a gente veio do interior, então a gente falava assim, gente, como ter uma criança numa cidade grande? A gente pensava que a gente ia largar os nossos trabalhos algum dia, sair de multinacional, a gente ia comprar um sítio, e a gente tem as crianças melequentas no sítio aqui, né? Esse era o jeito. Esse é um jeito de ter filho, né? E aí, de repente, pouco tempo nessa empresa nova, né? Eu fui fazer um teste de gravidez. Falei, minha menstruação atrasou, fui fazer um teste de gravidez. No trabalho, você vê que a minha fé era nenhuma, né? No trabalho. Eu descobri que eu estava grávida no trabalho, gente. Eu não podia nem gritar, porque eu tinha pouco tempo de trabalho, não podia falar, não tinha nem 3 meses ainda, né? Enfim, e muito interessante é que, como era plano de Deus, né? Eu tive o sonho de amamentando uma criança, perto desses dias eu tive um sonho de amamentar uma criança, e meu irmão também teve um sonho que eu estava grávida. E assim, não era uma conversa que a gente tinha, sabe? Então, naquele momento ali, eu falei assim, Deus não só me curou, Ele me deu um milagre. E a Chloe, vocês conhecem ela, não preciso falar nada. Assim, não é porque é minha filha, mas é maravilhosa. E é claro que eu vou puxar saco. Mas é uma bênção não só para mim, acho que é uma bênção para a nossa família, para todos nós, assim, e é isso. Assim como a Radassa, ou a maternidade foi um milagre, a gente tem a Simone, que também a maternidade dela foi um milagre. E o interessante é que a diferença é que a Simone vive um milagre diário. Né? Então ela, tipo assim, há 15 anos atrás, o pastor Ricardo foi diagnosticado e tinha 3 anos de vida. Isso há 15 anos atrás. Ou seja, ela vive um milagre dia após dia, né? E a gente pode ver na vida da Simone, da família, que que a Bíblia literalmente fala, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Porque a cada manhã Deus dá para ela um milagre, né? E eu posso imaginar um pouco, né, como mãe, assim, as dúvidas, os conflitos, inseguranças, né, da Simone, estando fora do Brasil, com toda a situação que eles descobriram do pastor Ricardo, né? E aí Deus faz outro milagre, né? A Simone está aqui representando a mãe atípica, né? E eu queria que ela contasse um pouquinho pra gente como que foi descobrir que você estava grávida depois de saber que o pastor Ricardo ele tinha ficado estéril depois de tantos tratamentos. Boa tarde. O Pepe falou assim, mãe, não esquece de falar que você é uma mãe típica também. Você foi atípica e atípica, né? Bom, pra mim foi um grande susto, né? Eu lembro que quando eu descobri a gravidez, eu estava vivendo um momento muito delicado, com um sobrinho que já estava lutando aqui em Londres contra uma leucemia, ele já estava em estado terminal.
E eu lembro que eu estava me sentindo muito mal, muito cansada, depressiva, com vários sintomas, mas eu achava que era anemia, que era depressão, eu tinha muito sono, eu dormia muito. Então, vivendo toda essa luta, eu achei que fosse isso, né? Aí eu entrei em contato, eu achei melhor fazer alguns exames, né? Entrei em contato com o GP, aí o médico que me atendeu me aconselhou, né? E falou, não, vamos fazer um exame de sangue, pode ser uma anemia. Eu sempre tenho, assim, sempre que eu vou fazer exame de sangue, eu tenho me da anemia, né? E aí, só que aí ele falou assim, olha, vai demorar, né? De 1 a 2 semanas. E na mesma semana, eu lembro que eu estava fazendo comida e comecei na gravidez do Pepe, eu tive um enjoo de alho. E aí, assim, eu fritando o alho ali, né, para fazer o arroz. E eu abri a porta porque eu falei, eu vou vomitar. E aí eu falei, gente, e aí eu lembrei que eu tive esse mesmo enjoo na gravidez do Pepe. E aí eu pensava comigo, não é possível, mas Deus, nosso Deus é o Deus do impossível. E eu falei, gente, será que eu estou grávida? Né? Não é possível. Né? A gente já não fazia mais planos, Deus já tinha nos abençoado com o Pepe, então a gente não tinha mais planos, né, de ter outro, por causa da saúde do Ricardo, da limitação dele. E aí eu lembro que fiquei bem quietinha, não falei pra ninguém, né? Não falei pro Ricardo desse enjoo. Eu lembro que minha mãe na época estava comigo em casa, e o Ricardo. E aí no outro dia eu fui ao mercado, comprei um teste. Eu falei, não, Senhor, eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu acredito, né? Acredito no Senhor, né? E aí outra coisa que eu esqueci de falar, é que eu sou apaixonada por chocolate. E eu não, na gravidez do Pepe eu tive enjoo, eu não conseguia comer. E eu também, na gravidez do Jan, eu também não conseguia comer chocolate. E aí eu peguei no outro dia, fui ao mercado, comprei um teste, bem quietinha, fiz o teste, só que eu ainda não acreditava. Eu ainda estava na dúvida, né? Fiz o teste quietinha, e eu lembro que no banheiro, assim, eu olhava para a caixa do teste, olhava para o teste, olhava para a caixa, e eu falei, não é possível, né? Eu tinha dado positivo, gente, mas assim, eu fiquei nervosa ali, não sei, emocionada, fiquei desesperada nesse tempo. O Ricardo estava no quarto, sentado na cama, aí eu cheguei, ele viu que eu estava branca, né? Eu entreguei o teste para ele, ele falou assim, o que é isso? Ele assustou. Aí ele, na mesma hora, ele pegou e falou assim pra mim, o que é isso? Aí ele falou, eu falei, eu tô grávida, né? Mas eu já tava assim, branca, desesperada. Aí ele olhou assim pra mim, grávida de quem? Aí eu falei, grávida de quem? Grávida, né? De quem que eu tô grávida? Aí ele começou ele ficou branco, ele começou a rir, ele começou a chorar também, os dois chorando. Eu falei, e assim, na hora ali foi um desespero, ao mesmo tempo uma emoção muito grande, uma gratidão, né, pela cura da esterilidade dele. E eu acho que o Jan que é fruto das nossas orações, não só o Jan, mas o José também. Mas o Pepe sempre orou para ter um irmão. E eu falo que eles são presentes, né? Deus nos abençoou, me abençoou, né? Com a maternidade, através da vida deles. A Thaís é a nossa mãe, que ela está 100%, né, em casa, né? Ela está 100% dedicada em casa. E o que eu acho mais interessante é que quando eu conheci a Thaís, quando ela chegou aqui, eu lembro conversando com ela, ela falou assim, não, eu tenho vontade de fazer curso de enfermagem. Primeiro meu esposo, primeiro neto vai fazer o curso dele de engenharia, e depois que ele fizer o curso dele, eu vou fazer o meu de enfermeira, né? E isso foi a conversa quando ela chegou aqui, né? E hoje eu vejo a Thaís com uma opinião totalmente diferente.
Uma Thaís com uma ideia, uma posição, um pensamento diferente. Ela decidiu abrir mão, né, da sua carreira para dedicar tempo integral à criação dos seus filhos, né? E assim, eu queria que a Thaís contasse para a gente um pouquinho mais como que foi, em que momento que você viu essa necessidade de talvez dar um passo para trás, se é que a gente pode falar isso, para cuidar da casa e dos seus filhos. Teve algum trigger, algo que marcou você e falou assim, poxa, pera lá, eu preciso tomar rédeas antes que as coisas saiam do trilho. Conta pra gente um pouquinho, Thaís. É engraçado quando você fala que é 100% dona de casa, né? Normalmente a gente tem a tendência a se autodepreciar, né? Ou falar, pera aí, né? Tipo, sou 100% dona de casa, como se eu não fizesse nada, né? Não, mas claro, óbvio que no geral, quando a gente fala para algumas pessoas, as mães já vêm se defendendo, né? Inclusive, eu tive um caso assim, onde eu conheci uma mãe que era 100% dona de casa, e quando, na ingenuidade, eu fui perguntar, e aí, o que você faz? Ela, não, eu sou dona de casa, mas eu sei... E ela foi se justificando. E aí eu falei, não, mas espera aí, tá tudo bem, tipo, é uma opção sua, seu marido concorda, você tem filho, ou não tem filho também tá tudo bem. É uma opção que a gente tem direito de ter ou não ser dona de casa. Mas a decisão mesmo, ela partiu quando eu já estava com o Eduardo. Eu trabalhava part-time, quando eu tive o Samuel, continuei trabalhando, tive o Eduardo e trabalhei part-time. Não era uma profissão de carreira, mas era uma ajuda, né? Era um extra que eu ajudava em casa. Mas aí ficou muito difícil, eu me mudei, foi para um lugar mais longe. O Samuel ele ficava muito doente, então chegou um momento onde eu falei assim, não dá mais. E também eu tinha que pagar na época, tinha que ficar pagando babá, tinha que ficar pagando childminder, e aí eu falei, o que eu ganhava eu passava para outra. Aí eu falava, se é para passar para outra, então eu fico em casa e cuido dos meus. E ainda assim eles não ficam tão doentes, né? Porque era o que acontecia, era uma semana trabalhando, uma semana em casa, uma semana trabalhando, uma semana em casa. E aí eu cheguei pro Neto e falei, olha, não dá mais, eu não aguento mais, estou muito cansada, as crianças estão cansadas, eu não tenho tempo para eles, o trajeto era muito longo, aí eu falei assim, olha, eu acho melhor eu não trabalhar mais. E aí, com a graça do Senhor, meu marido concordou, viu, né, a dificuldade que eu estava tendo, e ele concordou, e desde então eu assumi a responsabilidade de estar em casa, de estar 100% em casa. E eu acho engraçado, porque eu já tentei voltar a trabalhar, e eu não coloquei, né, mas eu já tentei voltar a trabalhar, e o Neto fala, não, você não precisa, não, tá bom, fica em casa, não sei o quê. Eu acho muito engraçado, porque teve uma vez que eu passei, e falei assim, olha, Neto, eles estão precisando de vaga aqui, não sei o que e tal. Aí o Neto falou, então pega a inscrição para você fazer, né, o formulário. Aí eu dei meia volta assim na loja e tal, voltei ali. Ai, não precisa não, mas olha só, quem que vai cuidar das crianças? Se eu precisar de você, não sei o que e tal. Aí eu também já não estava muito afim, né? Falei, tá bom. Mas assim, é um desafio no sentido de que foi uma decisão em conjunto. Eu acho que nesse caso a decisão tem que ser em conjunto, ela tem que ser com o marido, sentado, né, conversando. Foi uma coisa que a gente fez. O Neto entendeu, mas foi uma decisão muito conflituosa minha, pessoal, porque essa cobrança que a gente tem, o sentimento de culpa. Se você está em casa, você tem culpa. Se você está na rua, você tem culpa. Se você está trabalhando fora, você tem culpa. Sempre aquela sensação de culpa. Nada é suficiente, nada é suficiente para a gente. Mas foi uma decisão que a gente tomou em conjunto, em oração também. Eu pedi muito a Deus, pedi muito que Deus me direcionasse para aquilo que Ele queria para a minha família, para os meus filhos, e foi uma direção que eu senti que foi de Deus. E que, claro, teve consequências financeiras também, né? Então, a gente teve que mudar padrões, teve que ajustar, então tudo isso influencia também, por isso que a gente tem que estar muito junto como um casal,
né? Não só ao meu, mas no caso, como casal, você tem que estar alinhado nos propósitos e na visão, né? Como família ali. Então, eu acho que, esses foram os maiores desafios, assim. Foi entender, aceitar e decidir, como um casal, aquilo que era melhor para minha família, no caso. Eu acho que, igual você começou, né? Eu acho que interessante é a gente entender que é um ato de muita coragem, né? É um ato de muita coragem, né? Tomar a decisão e colocar a minha casa, a minha família, meus filhos em primeiro lugar e abrir mão, às vezes, de um sonho, de uma carreira, né? E você falando sobre a culpa, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu já ouvi muito, nasce uma mãe, nasce consigo uma culpa, né? O tempo todo a gente se sente culpado. A gente se culpa se a gente trabalha, a gente se culpa se a gente não trabalha. A gente se culpa se a gente não consegue dar um brinquedo para o nosso filho, a melhor festa, uma viagem, né? A gente se culpa se a gente passa pouco tempo ou se a gente passa muito tempo e o tempo não é de qualidade, né? Então, uma mãe sempre tem a culpa, né, consigo. Além dessas culpas internas, a gente tem a cobrança e o julgamento das pessoas que estão ao nosso redor. Algumas que não tem nada a ver com a situação, mas que estão ao nosso redor, questionando, né, suplicando e nos cobrando, né? Então eu queria perguntar um pouco para a Daça, você já tinha uma carreira bem sólida e de alta performance, né? Quando você se tornou mãe, você teve o medo de abrir mão de tudo isso, né? Agora você falou assim, e agora? Né? Eu estou com a minha carreira bem estruturada e agora eu vou me tornar mãe. Você teve medo de ter que abrir mão de tudo isso? E como que você lidou com julgamentos, né? E a culpa que muitas mães sentem, né? De não ter tempo suficiente ou de não dar conta de tudo. Além de estar assim numa carreira, né, que demanda muito, e é uma carreira muito masculina também, né? Então acaba que muita gente, as pessoas que estavam ao meu redor não tinham noção do que era mulher grávida. Eu estava tipo, com 9 meses, nem comentei isso aqui, eu com 9 meses, uma barriga gigante, e você, acho que daqui a pouco a gente tem que fazer um handover, né? Eu falei, daqui a pouco hoje, né? Porque... Enfim, então eu lembro que bem no início, né, quando eu descobri, eu estava numa empresa nova, né? A empresa que eu trabalho até hoje, que é a Shell, era um sonho que estava se realizando, eu trabalhar na Shell, trabalhar com pré-sal, que era uma coisa que eu tinha vontade desde a faculdade. Então, assim, trabalhar com uma empresa, né, com um time internacional, eu já estava trabalhando com um time daqui. Então, era muita coisa bacana acontecendo. E o medo de, tipo assim, cara, eu tô nova na empresa e eu vou chegar e vou falar que eu tô grávida. Como é que vai ser isso? E desde ali, eu percebi como é forte também a gente ter uma comunidade de mulheres, né? Eu lembro que eu tinha uma amiga, ela não era crente, mas ela era uma pessoa cristã, ela era católica. Uma pessoa muito correta, tinha essa prioridade da família também, ela também era engenheira. E eu fui conversar com ela, porque eu sabia que ela tinha passado numa situação semelhante. Eu falei, cara, como que você fez isso? Como que você contou que você estava grávida? Eu morrendo de medo de contar que estava grávida, né? Ela falou, Daça, você vai contar de acordo com o que é. É uma alegria. E você vai contar como uma alegria, é uma coisa muito boa. E eu cheguei com toda a minha cara de pau e falei assim, olha, a gente tem uma ótima notícia para contar para vocês. Tô grávida. Regalaram o olho, tudo homem. Regalaram o olho. Assim, e assim, tiveram que digerir, porque vambora, né? É sobre isso. Mas, sobre a questão da culpa, eu acho que eu senti mais na hora de voltar, obviamente, né? Na minha cabeça, assim, eu falei, eu vou ter uma licença maternidade, eu tive 6 meses, mais um mês de férias, né? Eu fiquei 7 meses com a Chloe. Teve uma pandemia maluca no meio do caminho, mas eu lembro, assim, que na minha cabeça, não, esse é o tempo que eu tenho full time com ela, então eu vou fazer o que eu... Tipo assim, eu não queria que ninguém tomasse conta da Chloe. Tipo assim, a gente estruturou para ter uma pessoa ajudando em casa, a gente já morava longe da família naquela época, há muito tempo, na verdade. Apesar de não estar em outro país, a gente já morava longe da família, a gente não tinha esse suporte, assim.
Minha mãe ajudou muito, mas ela não morava lá perto, né? Então, e estava na pandemia, então a gente também não podia ter ele junto, né? Então a gente se estruturou para ter alguém ajudando com as coisas e eu ficar o tempo todo com ela. Então fui de cabeça mesmo. Eu falei assim, cara, é o meu trabalho agora, sabe? Tipo isso, tá isso, sabe? Tipo assim, não, é meu trabalho agora, é estar aqui, entendeu? Então eu vou estar aqui de cabeça mesmo. E foi incrível, foi assim, foi louco, foi pesado pra caramba. É um baita trabalho, é um trabalho mega cansativo, desgastante pra caramba, super recompensador, acho que é o trabalho mais recompensador que existe no mundo, sem dúvida. E quando eu fui voltar, aí que veio o dilema. Porque, não, que é o que eu estou vivendo agora. Eu volto mês que vem. Mês que vem não, daqui a 2 semanas eu volto a trabalhar. Então estamos vivendo esse conflito, coisa boa, atual. E na minha cabeça é assim, cara, como que eu vou fazer? Porque assim, eu sempre fui de me enfiar de cabeça em tudo que eu faço assim, eu vou estar 100% presente, sabe? E eu falei, cara, como é que eu vou estar 100% presente em qualquer coisa agora? Não existe mais o 100%. Não existe mais. Então foi me adaptar a, primeiro, aceitar que nada seria perfeito. Outra, entender que eu precisava de ajuda. Pela primeira vez na vida de adulta, eu tinha que abaixar a cabeça, enfiar meu rabinho no meio das pernas e falar, então, gente, eu não consigo fazer sozinha. Não vai estar dando. E realmente pedir ajuda, abrir espaço para as pessoas me ajudarem, com a minha mãe, com o suporte que a gente tinha, né, teve depois de babá e tudo, com o João, que não é ajuda, que é estar junto, mas enfim, entender que as pessoas não vão fazer igual você e tá tudo certo, se elas estão ajudando, tá ótimo, bola pra frente. Eu passei a ser extremamente mais organizada, eu chego a ser meio chata hoje com a organização, porque eu era bem desorganizada, e eu falei assim, gente, como que eu enfio uma criança no meio desse tempo curto se eu não for organizada? Então a organização começou da gaveta, sabe? Eu falei assim, não, a minha gaveta tem que estar de um jeito que qualquer pessoa que chegar aqui, eu falar, pega um bode lá pra Chloe, a pessoa consegue abrir minha gaveta e pegar um bode pra Chloe. Eu comecei a fazer planilhas compartilhadas com o João, a gente, listas, tudo de organização possível para eu poder dar conta, né? E não só... E isso acabou indo para o meu trabalho também. Então, eu passei a ser muito mais eficiente no meu trabalho. Tipo assim, eu achava, gente, eu não vou dar conta. E, na verdade, eu me tornei uma profissional muito mais eficiente. Porque a minha cabeça era, se eu estou no trabalho, eu vou dar tudo aqui nesse trabalho. Aí, quando eu estiver em casa, eu também acabou o trabalho, agora eu estou presente. Então, era no trabalho, era foco total, o máximo que eu conseguisse. Tipo, eu ficava pensando, Chloe, não sei o quê. Se vinha esse pensamento, eu falava assim, não é para agora. Se não fosse uma coisa urgente, a criança não estivesse doente, eu falava, não, agora é aqui. Porque senão eu não faço nada bem feito. E eu não sou uma pessoa multifuncional. Gente, quem é, parabéns para vocês. Eu sou péssima em fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, assim, fazia tudo no trabalho, foco total, em casa, presença. Eu falava, não, agora eu posso estar cansada, exausta, eu vou sentar com a Chloe, vou brincar com ela o que ela quiser, agora eu sou dela, sabe? Se esse momento aqui é presença total. E isso é um exercício muito difícil de se fazer. Você aceitar que você não é mais 100% em nada e que suas metades... É uma frase que me veio na mente na época, assim, agora eu não consigo ser mais 100%. E eu era acostumada a fazer 200%. Então eu tenho que fazer metades boas o suficiente para se passarem por inteiras. E isso foi com organização, como eu falei, com foco. E outra, lembrando que eu precisava de Deus. Que nessa equação não ia dar certo se eu não estivesse totalmente entregue e sabendo que era Ele que ia me dar força para fazer isso, porque tem dia que é mais difícil que outros, enfim. Então é isso. É um grande desafio, né? Quando chegou a minha vez, eu acho que eu não fiquei nenhum nem outro, eu fiquei os dois. Eu arrumei trabalho dentro de casa para ficar com a criança.
Mas infelizmente não é só a mãe que trabalha de fora que ela tem a crítica, né? A crítica da sociedade, né? E as culpas, né? A mãe também que decide ficar 100% em casa, ela também sofre as mesmas culpas, as mesmas cobranças, as mesmas críticas, né, da sociedade. Eu queria que a Thaís contasse pra gente um pouquinho se ela passou por esses preconceitos, né, essas críticas, e se ela continua ainda enfrentando críticas nesse sentido, por ela ter escolhido ser a mãe 100% em casa. Eu acho que sem dúvida, né? Assim como o exemplo que eu dei anteriormente, quando você vai, porque normalmente as pessoas perguntam, né? O que você faz, né? Você trabalha fora? Primeira coisa é a gente tentar se justificar, né? Então aí já começa, né? Você está sempre justificando a sua decisão, né? Por que você decidiu aquilo? E ser mãe tem tempo integral, é como a Radassa falou, é uma rotina intensa para quem está dentro, intensa para quem sai e depois também está dentro. Essa foi uma das minhas dificuldades quando eu trabalhava fora, era fora e dentro, então você tem duplas jornadas, porque você faz fora e você faz dentro, porque você quer estar presente. Mas no meu caso, como eu optei por estar em tempo integral, não deixa de ser realmente intensa, né? E cansativa. Mas o mais difícil é quando você tem que lidar com isso, né? Com os olhares das pessoas. Muitas vezes há algumas preocupações, que é quando você... Mas e quando as crianças crescerem? Quem já não viu, né? Mas quando as crianças crescerem, o que você vai fazer? Você parou, é como se você estivesse estagnada, sentada no sofá, esperando as crianças crescerem e falar... Se fosse, né? Exatamente, é como se eu estivesse ali parada no mundo, o mundo passasse à minha frente e eu não fizesse nada. Que na verdade não é assim, mas é como as pessoas enxergam. Há muitas vezes as mães também dentro de casa, né? Mas é aquela outra, você precisa ser independente. Como é que você vai ser independente sendo dona de casa, né? Porque se você está em tempo integral. E aquela outra também, mas e se teu marido te deixar? O que você vai fazer? Você vai ficar, né? Então, assim, aquela meio preocupação que é tipo, meio que te julgando e eu só respondo que, primeiro que quando as pessoas perguntam o que eu faço, eu digo que eu cuido de mim. A primeira coisa que eu falo, estou cuidando de mim, estou cuidando da minha casa e da minha família. E a segunda coisa que eu falo, gente, eu sempre, quando eu decidi ser assim, quando eu decidi ser dona de casa, vou falar bem o português mesmo, eu estava em conflito e uma vez eu liguei para minha mãe chorando e falando, mãe, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque eu já estou numa certa idade, as minhas crianças estão crescendo, eu já tinha terminado o curso de inglês que eu queria. E eu falei, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. E aí eu liguei chorando para ela, porque eu estava naquela, vou para o mercado de trabalho, fico em casa, faço um outro curso profissionalizante. Eu não queria perder mais tempo na minha vida, eu não queria mais ficar, sabe, fazendo as coisas que apareciam. Eu queria ter foco, certeza daquilo que eu queria. E aí Deus me trouxe a memória, quando eu era muito criança, e eu não sei porque eu estava com os meus irmãos, com as minhas irmãs, e aí a gente foi perguntar, o que você quer fazer na vida? O que você quer fazer quando você crescer? E o que você quer fazer? E aí Deus me trouxe a memória, que quando me perguntaram, acho que foi minha mãe que me perguntou, o que eu queria ser, eu disse para ela que eu queria ser dona de casa. E aquilo me reconfortou. E eu vi uma pregação também de uma mulher que ela falou que Deus chamou ela para voltar para casa, porque a filha dela precisava dela. E aquilo me trouxe mais certeza daquilo que eu realmente queria. Então, assim, as críticas, elas vêm, é que nem a gente está falando, perguntas muito, né, grosseiras, muitas vezes. A sociedade não só na igreja, mas muito fora mesmo. Meu marido mesmo já falou, né? Já falou que já perguntaram para ele o que eu fazia. O que a sua mulher faz? Aí eu falo, ela fica dos meus filhos da casa. Mas, com orgulho, né? Com orgulho. Mas essa é muita cobrança, tipo, você tem que produzir, você tem que ser alguém, você tem que estar numa carreira de sucesso como a Radassa, você tem que ser uma mãe excelente. E quando você decide ser dona de casa, você não tem, é um papel invisível.
que você só percebe quem está vivendo, né? As pessoas, elas não enxergam, não entendem. Eu queria trazer um versículo, eu esperei para a fala da Thaís, porque eu acho que engloba os dois testemunhos, né? Colossenses 3:23 fala: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Né? Então, em tudo que nós fizermos, seja a mãe dona de casa, a mãe que trabalha, que a gente faça de todo o coração, como para o Senhor. Exatamente. Mas, Thaís, a verdade é que eu ouço as mães falando, que elas falam assim, não, mas eu vou ficar em casa na primeira infância dos meus filhos, né? Que na teoria não é uma escolha, é uma falta de opção, porque childcare que acaba sendo caro, né? Então elas falam assim, não, eu vou ficar até a criança completar 5 anos, mas eu mal vejo a hora do aniversário dela de ser 5 anos e eu ir trabalhar, né? E muitas vezes a gente está tão focado na chegada dos 5 anos, para a criança entrar na reception, que a gente não consegue perceber, às vezes, algum grito de socorro nos nossos filhos, né? Muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade que nós mães precisamos ter, essa sensibilidade de perceber, conhecer os nossos filhos, né? Muitas vezes a gente só se esconde por trás de fases, né? Ah, é o terrible two, é a pré-adolescência, isso é fase, vai passar, né? Agora, o que eu queria ver com a Thaís, perguntar para ela se você concorda que às vezes precisamos parar e redefinir as nossas prioridades, que apesar que existem fases, certas situações elas requerem uma atenção maior nossa, nem tudo é fase. Você concorda com isso? Sim, 100%. Eu acredito profundamente nisso. Eu até brinco, já brinquei com algumas mulheres quando a gente fala principalmente sobre criança, né? Eu até escrevi aqui que eu brinco que a nossa vida parece um videogame, né? Que a gente vai brincando, passando de fase, né? Cada fase você vai ganhando mais vida. Mas o chefe vai ficando pior também. Exatamente. Exatamente. Então, e é bem isso mesmo, né? Então eu falo que a gente precisa perceber realmente os sinais. Eu acho que a gente precisa estar atento às fases mesmo, tanto as nossas fases pessoais, porque eu acho que a gente vai crescendo como mãe, como pessoa, como esposa, como as fases dos nossos filhos também, que vai mudando, e a gente vai mudando junto, porque a gente vai tendo que aprender, a gente aprende junto com eles, né? Então eu acho que a gente tem que estar sensível, assim. A gente está na fase aqui de algumas de vocês, que nem a Radassa, a própria Simone, está na fase de desenvolvimento de caráter, que você vai ensinando a criança pequenininha, você vai ensinando ela os princípios, você vai ensinando ela os valores, você vai ensinando ela o caráter, né? Ensinando a palavra ali, né? Com as crianças pequenas, até uma certa idade, né? Como os meus já passaram dessa fase, os meus já estão na fase de 9 a 11 anos, 12, né? A gente vai vivendo uma fase onde eles vão entendendo aquilo que você ensinou, seus princípios, vendo aquilo que eles aprenderam dentro de casa, eles vão vendo na rua, na escola e questionando. Então essa é a fase onde eles questionam mais. Mas por que é assim? A minha professora me ensinou assim na escola, mas a senhora ensinou assim em casa. Mas mamãe, a senhora viu como aquele menino se comportou assim, 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 e como é feio, sabe? E às vezes você vai percebendo, que nem agora eu estou indo para a fase do secundário school. É uma fase onde eu estou com muito medo, entendeu? E eu tô crescendo junto com ele. Eu tô crescendo junto com o meu filho mais velho. A fase do sabe tudo. Eles sabem tudo. Eles têm a fase do porquê. Exato. Agora, o Léo já passou da fase do porquê, agora ele está na fase do sabe tudo, sabe? E é difícil, porque, saber. A mãe é a última a saber, sabe? A mãe é a última a gente. Exatamente. E aí é a fase onde eu tenho medo, porque é exatamente isso. E outra, o meu mais velho, ele é muito inocente, né? Então é a fase onde para ele está se formando homem, né? E é exatamente isso. Agora eu sou responsável, agora eu já estou indo para a escola e não sei o quê. E aí, só que ao mesmo tempo é a fase onde você tem que estar emocionalmente
fisicamente ali, porque ele vai voltar para casa com dúvidas de qual é o papel dele na escola, qual é a turma dele, onde ele vai se encaixar. E aí você tem que estar ali para suprir, você tem que estar reafirmando aquilo que você ensinou lá no início, você reafirma quem você é. Você faz parte dessa família, não interessa o que o outro fale ali fora. Você é especial, você é filho de Deus, você tem um pai e uma mãe que te ama, que te recebe, independente do que eles falam lá fora. Então, essa é a fase onde você é importante estar presente. Bullying na escola. Bullying na escola. Deixar bem clara a identidade deles, né? Exato. Vou falar rapidinho aqui uma coisa. Sim. O Ryan, esses dias, não sei se vocês viram, né, o cabelo dele, né? Ele fez aquele cornos lá, né? Porque é uma coisa que ele vê na escola e os amiguinhos fazem. Só que aí eu falei, Ryan, você não precisa ser igual a eles. Você entendeu? Você tem sua identidade. Você é o Ryan. Deus te fez assim diferente, entendeu? Porque às vezes eles querem copiar os amigos. Porque eles querem se tornar, igual você falou, né? Eles querem fazer parte daquilo, né? Exatamente. Então, se ele é daquele jeito, fala que você tem cabelo lindo, Deus te fez assim, entendeu? Usa seu cabelo assim, mas não adianta. Para ele se socializar, ele precisa se informar com os amiguinhos, ele precisa fazer isso. Por mais que eu falo, é feio, mas ele também você entendeu? Mas assim, eu falo, escuta a opinião da sua mãe, porque sua mãe não vai mentir para você. Mas assim, eles estão na fase que realmente a gente precisa estar ali colocando a identidade, né? Reafirmando, né, o tempo todo, é exatamente isso. Você precisa estar reafirmando o tempo todo. Uma vez, estava voltando, vou contar um breve testemunho, eu preciso contar porque assim, toda vez que eu lembro, eu reafirmo a minha identidade, meu papel dentro da minha casa. Então, eu estava voltando uma vez da escola deles, com os dois juntos, e nisso tinha uma mãe, coitada, ela estava assim, com uma criança pequena, e o outro correndo na frente, também pequenininho, provavelmente ele estava na reception, né? E aí a mãe tentando alcançar a criança, e a criança correndo desesperada assim no meio da rua. Aí daqui a pouco a criança olha para a mãe dele e fala assim, você é uma perdedora, né? Falando, desrespeitando ela. Mas eu vi a mãe, coitada, toda esbafurida, tentando catar a criança com outra criança. Aí o Samuel olhou assim pra mim, né? Que eu tava junto com ele, e falou assim, que feio, né, mamãe? Olha só o que ele fez com a mãe dele. Que falta de respeito, mamãe. Ele falou assim, viu, mamãe, por isso que é bom, a senhora tá sempre por perto, tá vendo? A senhora tá sempre ensinando, a senhora tá sempre junto. Aí cheguei em casa e falei pra ela, olha, tá vendo, meu orgulho? Tá vendo? Essas questões que a gente vai gratificante. Eles reconhecem, a gente tem, claro, nossos esposos reconhecem, né? Mas é para reafirmar mesmo a nossa posição, né? Eu acho que é importante a gente estar sensível às fases, né? E saber, poxa, pera lá, eu estou perdendo o controle, talvez agora é a hora de eu parar e ficar mais em casa, se caso for o caso, né? Sim. Simone, nós sabemos, quantos anos tem o Jean-Luc? 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses, é quase a idade do Daniel, né? São o mesmo mês, isso. nasceu no mesmo mês. E nós sabemos que ele foi recentemente, né, diagnosticado com uma criança autista. E eu posso, assim, como mãe, imaginar quão difícil deve ter sido para vocês a trajetória, né, do desconfiar, né, uma ideia, um pensamento, uma suspeita, até a confirmação, né? Porque para nós, mães, a gente sempre acha que todos os comportamentos dos nossos filhos são uma fase. É uma fase e vai passar. A gente tem a dificuldade de aceitar que, às vezes, na verdade, alguns comportamentos são sinais de uma condição da criança, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho para a gente de quais comportamentos do Gianluca te fizeram considerar a possibilidade dele ter o autismo. E eu acho interessante você falar um pouquinho quais comportamentos chamaram a atenção de vocês e como foi, como família, ter essa suspeita, principalmente para você como mãe, né?
E uma vez que você teve a suspeita, quais foram os passos, por onde começar para você poder navegar da suspeita até a confirmação? Então, a gente teve o diagnóstico do Jan faz mais ou menos um ano, né, com 2 anos e 6 meses. Desde quando o Jan nasceu, assim, a mãe não se engana, né? E, assim, a gente começou a perceber desde novinho, nos primeiros meses, alguns sintomas, né, atípicos nele. E ele não olhava muito no olho, até quando, nos 3 primeiros meses, o Ricardo me falava assim, mas parece que o Jan não olha muito, né, diretamente para nós, assim, só às vezes. Aí eu falei para ele, não, mas até 3 meses eu sei que o bebê, às vezes, não olha mesmo diretamente, né? E aí ele falava, não, mas não sei, tá estranho, né? Aí eu falei, vamos observar, né? E eu lembro que às vezes até quando eu aumentava, eu percebia que ele não, realmente, às vezes ele olhava, mas às vezes ele não olhava assim diretamente, né? Porque o bebezinho, quando você está amamentando ali, geralmente, todas as vezes, né, ele olha para a mãe, né? Mas aí, eu falei para ele, vamos observar. Mas o que, assim, me chamou, assim, a atenção foi porque desde que o Jan nasceu, o Jan não dormia. E eu lembro que o Pepe dormia 18 horas, dormia muito. E a gente teve essa luta com o Luca nos 2 primeiros anos. O Jan não dormia. Desde que nasceu, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu cheguei a procurar midwife, tive 2 consultas, onde os médicos me falaram, é normal, tem crianças que não dormem. Aí eu falei, nossa, né, não sabia, porque para mim, na minha cabeça, todo bebê dormia 16, 18 horas. Mas foi assim, uma luta, porque ele sempre muito agitado antes de dormir. Eu não conseguia, era 2, 3, tinha que ficar com ele no colo, balançando, sempre muito... Era difícil, ele demorava muito para dormir, aí dormia apenas 2 horas. E acordava, passava a madrugada com ele acordado. O sono dele nunca era firme, nunca era contínuo. Então, assim, o Ricardo às vezes pegava na parte da manhã para eu poder dormir um pouco, aí na parte da tarde eu ficava com... ele dormia às vezes 1 hora, 2, eu dormia, mas foram 2 anos assim muito puxado, muito difícil. Eu sempre exausta, né, cansada. Mas nesse tempo, no primeiro ano, outras coisas assim não chamaram a atenção, né? Que foi a questão... falando do sono. Do sono eu já tinha pesquisado e li sobre o transtorno do sono. Que algumas crianças têm o transtorno do sono, né? Porque quando os médicos falaram para mim, não, é normal, eu falei, não, deixa eu pesquisar no Google, né? A gente tem o Google hoje para tudo, né? E aí li sobre o transtorno do sono, mas vi também que tem crianças dentro do espectro autismo que têm o transtorno do sono. Mas aí eu falei, não, guardei para mim, ele era muito novinho, não tinha como saber, né? No primeiro ano a gente começou a perceber outras coisas, né? Que foi a questão do olhar, ele não olhava, né? E quando eu sei que no primeiro ano a criança já fala algumas palavrinhas, né? Babucia, né? Bastante. O deles, ele falava algumas palavrinhas, mas muito pouco. E se hiperfoco em animais, hiperfoco em, por exemplo, ele brincava diferente, ele não brincava funcional, ele pegava um carrinho, ele só ficava girando o carrinho, ele não interagia, ele chorava muito na época, tinha dificuldades com lugares fechados, né, na própria igreja aqui. É difícil ainda, mas era mais difícil, porque quando ele entrava, ele via a multidão, ele começava a gritar. Então, lugares fechados, a gente percebia que som, depende do som, ele ficava muito assim irritado. Assim, foram vários, né, nesse primeiro ano, mas eu lembro que o Ricardo conversou, e eu no Google, né, eu ia sempre no Google, e lia, ele falava, né, pode ser algum sintoma de autismo e tal, e eu e o Ricardo, a gente conversou e resolvemos observar mais,
e guardar pra gente. Só que foram passando os meses, isso foi piorando. Até eu tinha um sobrinho que morava comigo na época, ele falava assim, nossa tia, eu chamo o Gianluca 10 vezes, o Gianluca não olha. Eu não tinha comentado isso com meu sobrinho, mas meu sobrinho achava estranho. Porque quando ele estava focado em alguma coisa, brincando com um animal, com um desenho, olhando na TV um desenho, você podia chamar ele, você cutuca ele, e ele não olhava. E aí eu falei, com um ano a gente segurou isso, né, para nós dois, porque é muito difícil, né? Por mais que eu já tinha lido, mas é muito difícil até pensar, foi uma luta assim interna, né? Eu falava, não, ainda não, eu não sei o que é, então não vou me preocupar muito, né? E eu já podia imaginar que era o autismo, né? Mas aí depois foram passando, os sintomas foram piorando, com 1 ano e 5, 1 ano e 6, eu e o Ricardo, a gente falou, não dá mais para segurar, né, entre nós. E aí eu lembro que a gente pediu uma consulta no DP e o médico foi muito grosso com a gente. E eu falei, né, estava acontecendo, que desde que o dia nasceu, o dia não dorme. Falei todos os sintomas que a gente tinha visto, eu tinha pesquisado. Não falei sobre o autismo no dia, mas eu falei, eu pesquisei, eu vi que não é normal, tal. Tem alguma coisa errada com o Gianluca? O médico falou, ele é normal, ele não tem nada. Com 3, as crianças é assim mesmo, tem crianças que desenvolvem mais tarde. Ele falou, você deve estar achando estranho, porque o seu filho, o seu primeiro filho, deve ter se desenvolvido mais cedo. Eu lembro que eu fiquei com muita raiva. Eu olhei para ele e eu falei, não, ele não é normal. E eu quero uma investigação. E o Ricardo, ele sempre tirava foto, filmava. Ele brincando, ele às vezes numa crise, chorando, que hoje a gente sabe que é crise. Como ele chorava muito e a gente não sabia o que era, o Ricardo mostrou para o médico. E aí o Ricardo pegou e falou assim, o senhor acha que isso é normal? Uma criança fazer tudo isso? E também o Gianluca é sempre agitado, né? Vocês podem perceber. Ele é hiperativo, né? Isso também é um dos sintomas que nos chamou a atenção. E o Ricardo filmava ele, né? Na hora da agitação, correndo de um lado para o outro. E nunca parava para brincar, para comer, para nada, ele não senta, né? Parece que acho que o déficit de atenção dele, né? Ele não presta atenção e assim, por causa disso ele não consegue aprender. Então o Ricardo mostrou e aí o médico falou, vamos ver então, vamos pedir eu vou encaminhar vocês, né? O Ricardo falou para ele, né? Perguntou, você acha que isso é normal? E ele nos encaminhou. A consulta foi muito rápida, dentro de 2 meses. E eu lembro que eu não tive coragem ainda de contar para alguns amigos, para minha família, porque eu acho que só quem passa sabe quanto é difícil essa desconfiança, quanto é difícil você se levantar e falar o seu filho não é como os outros, né? O seu filho é diferente, o seu filho tem alguma coisa. E foi muito difícil para mim. E a gente guardou. E essa consulta, eu lembro que a médica fez toda a investigação com o Jean, e depois o Ricardo teve que sair com ele, porque ele teve uma crise dentro da sala, né? Porque ele ficou tão assim, ele queria sair de todo jeito, porque é um lugar fechado, ele nunca tinha visto ela na vida. E aí eu fiquei com ela na sala, a gente teve uma conversa por mais ou menos 2 horas. E ela perguntou para mim assim, ela me fez várias perguntas, e ela perguntou, o que você acha que ele tem? E eu peguei e falei para ela, olha, eu li muito sobre, e eu acho que o Gianluca é uma criança autista. Aí eu perguntei para ela, a senhora pode me falar, né? Ela falou assim, olha, eu não posso dar o diagnóstico hoje, por quê? Porque o Gianluca precisa ser investigado, né? Tem o período de assessment, né, que é a investigação. Eu não posso dar o diagnóstico, mas ela me deu 90% de que o Gianluca fosse autista. Aquele dia eu já perdi eu lembro que eu desabei na hora com ela, e ela tentando me acalmar, ela falou, não, calma, ele vai ser investigado.
a gente vai ter esse período da investigação, calma. E aí, mas ainda assim, eu acreditava que poderia não ser, né? Que na última consulta, porque ela falou que ela ia me atender de novo depois de 6 meses. Eu acreditava que ela poderia chegar em mim e falar, não, ele não é autista. Mas não foi assim, né? Ele passou por uma investigação por 8 meses, e com alguns profissionais. Ele fez exame de audição, né, e tudo, porque eles fazem, né, para ver, passou por esses exames, não deu nada, só que o médico no dia falou para mim assim, o profissional que fez o exame dele de audição falou, olha, ele escuta perfeitamente, só que o Gianluca tem alguns sons que o Gianluca não gosta, o Gianluca fica irritado, o Gianluca não gosta. Ele fazia assim, mas ele escuta, ele ouve, ele não tem problema, né, na audição. E aí isso foi ainda eu tive mais certeza, mas ainda não queria acreditar. E nesse processo não posso deixar de falar, né, que nesse processo do assessment, eu comentei com algumas amigas, né, com a minha família também, né, não posso deixar de falar da minha família, do Ricardo, que nos abraçaram nesse tempo da investigação, ali, que eu lembro que eu comentei, a Larissa, que me aconselhou em algumas coisas, né? As duas me carregaram também aí nesse tempo de investigação. Depois disso, nós passamos, durou 8 meses, ela marcou uma outra consulta, e aí essa consulta, eram 2 profissionais na sala, que uma ficou com ele durante 2, 3 horas, fazendo todo o trabalho, né? E aí foi quando ela teve depois a conversa com a gente, ela deu o diagnóstico. E naquele dia, por mais que eu sabia que ele poderia ser autista, eu peguei aquele diagnóstico e para mim foi muito difícil. E eu vivi um luto. E eu lembro que eu chorei durante 15 dias. Eu tinha vergonha de falar para as pessoas, porque as pessoas iam pensar, porque a gente sabe que tem o preconceito, que tem a falta de empatia, que as pessoas vão pensar, aconteceu isso com ela porque ela está em pecado, o que ela fez, né, para ter um filho assim. E eu tinha esses pensamentos, né, nesse processo do luto. Foram meses, assim, 2, 3 meses que eu falo que eu vivi esse luto. Na verdade, eu ainda estou no processo de aceitação, né, depois do luto. A gente ainda luta ainda com esse, como foi muito recente, com esse processo de aceitação. Como foi a reação do Pepe quando você chegou e contou para ele? Como que entrou, né? O Pepe que estava orando tanto pelo irmãozinho, como que foi essa adaptação em casa? Então, assim que a gente pegou o diagnóstico, a gente sentou com ele e conversou. O Pepe sempre orou, né, pelo irmãozinho. E quando ele ficou sabendo que era um menino, ele, nossa, uau, né? E o Pepe também, porque eu acho que ele tinha planos, né? Ele sempre falava para mim quando eu estava grávida, mãe, eu vou brincar, eu vou ensinar ele a jogar futebol, ele vai ser um best friend para mim. Só que no processo da investigação, o Pepe é muito esperto. O Pepe sempre me perguntava algumas coisas. Mas por que o John Luca é assim? Por que o John Luca faz isso? Por que o John Luca... Né? E eu tentando ali sempre não falar diretamente para ele, né? Por causa do autismo e tal. E aí no dia do diagnóstico, a gente sentou com o Pepe. A gente conversou com o Pepe. E foi muito difícil, e tem sido também muito difícil para ele. Só que a gente sempre, no mesmo dia, a gente falou para ele, olha, Pepe, o seu irmão é diferente. E a gente tem que amar ele do jeitinho que ele é. Não vai ser do nosso jeito. Né? Vai ser do jeito dele, no tempo dele. O John Luca vai precisar de tratamentos, o John Luca vai precisar de profissionais. Mas não vai faltar amor. E eu acredito que você não vai abandonar. Né? Não vai faltar amor. E o Pepe tem. O Pepe tem se esforçado. O Pepe é apaixonado no John Luca.
O Pepe ora, o Pepe se preocupa, o Pepe, se o John Luca não dorme, ele chega em casa, mãe, o John Luca dormiu. Mãe, como é que foi o John Luca hoje na nursery? Ele pergunta, ele sempre muito preocupado. E o John Luca também. O John Luca não interage, né? Ele tem a dificuldade de interagir. Mas com o Pepe ele interage. Ele sente falta, foi o primeiro nome que ele aprendeu a falar, foi Pepe. E a gente vê quando o Pepe não está em casa, ele sente muita falta do Pepe. Ele puxa o Pepe para brincar, ele puxa o Pepe, ele não sabe brincar funcional, mas ele puxa o Pepe para correr atrás dele. E o Pepe lê, o Pepe faz as terapias, o Pepe ajuda, o Pepe tem se esforçado muito. Então eu acredito que como é bom ver, né? Acho que o carinho, assim, do Pepe, né? Com certeza isso faz muito bem, né? Pro João Luca, né? Se sentir parte ali da família, estar participando ali. Muito obrigada, Simone, por você se abrir conosco. Sei que não deve ser fácil, mas com certeza é muito importante para nós como mães, né? Poder perceber os sinais, no que a gente olhar, né? Procurar informações, né? E com certeza é muito importante. Eu vou dar uma passada aqui nas nossas perguntas. Radassa, me fala rapidinho, assim, como que você consegue, com pouco tempo, né, trabalhando fora e tendo pouco tempo dentro de casa, como você consegue garantir que os princípios cristãos continuam sendo transmitidos com profundidade? É um grande desafio. Eu vou pegar bem os pontos principais aqui, tá? Então, eu entendo, o primeiro entendimento, assim, que Deus foi dando pra gente, né? Eu acho que a maternidade do Senhor me deu e foi dando as ferramentas. Também não tinha as ferramentas, né? Ele foi dando. Então, é o entendimento de que todo momento é oportunidade de ensinar. Então, assim, eu tenho pouco tempo com eles, então todo momento é precioso. Eu tento estar muito atenta às oportunidades de ensino, né? Então, por exemplo, esses dias a gente estava lendo um livro que era da Cinderella. E aí tinha uma situação ali, e aí, você vê, é uma coisa secundária, né? Não é uma história bíblica. Mas teve um momento que a Lady Davina, ela criticava a Cinderela e falava com ela que ia chamar ela de Cinderela agora, né? E vocês sabem que cinza é por causa das cinzas, né? E tudo mais. E aí a Cinderela falou assim, mas isso não muda quem eu sou. Aí eu falei, opa, não muda quem eu sou? Não, peraí, então. Eu fui falar com a Chloe, eu falei, não, olha filha, você vai ter muitas situações que as pessoas vão falar de você coisas que você não é. Mas você sabe quem você é. Quem você é? Você é filha amada de Deus. Não é o que as pessoas falam que vai mudar o que você é. Então, assim, um exemplo bobo, mas esse olhar sempre muito atento às oportunidades. Que toda situação, seja de manhã no café, seja no banho, seja no antes de dormir, que é muito importante, que eu tento estar muito atenta às oportunidades, não deixar passar, né? E aí tem Deuteronômio 6, do capítulo 6 ao 7, né, que fala da gente estar sempre falando, né, falar com frequência, ensinar os nossos filhos com frequência, né, ao deitar, ao levantar, no caminho, né, então isso é bíblico também, né. Um outro ponto é escolher com muito cuidado quem nos ajuda, quem é a nossa rede de suporte, né. Isso é uma situação que a gente está enfrentando agora, né, que é um dilema nosso nesse momento. Graças a Deus eu tenho minha mãe que se dispõe a muito ajudar e é uma boa influência, mas a gente tenta sempre escolher isso com muito cuidado, né, porque é a pessoa que vai estar no momento que a gente não vai estar. E se essa pessoa puder ajudar, é melhor, né? É claro que às vezes isso não é possível. Mas um exemplo que eu dei aqui, assim, quando a gente escolheu a escola da Chloe, a gente não escolheu porque era a escola mais perto. A gente não escolheu porque era a melhor escola. Apesar de ser uma escola muito boa, depois a gente foi descobrir que é uma das melhores escolas que tem lá. Mas o nosso conceito é uma escola cristã muito séria. É uma escola que ela tem worship uma vez por mês. Eles oram 2 vezes por dia na escola. Você tem todos os frutos do Espírito espalhados pela escola. A gente visitou a escola e falou, não, é isso.
porque eu quero garantir que a minha filha está tendo uma base bíblica, e claro que eu ensino, mas a gente fica muito ansioso com toda essa questão, né, toda essa agenda woke e tudo mais, então assim, acabou sendo assim a nossa prioridade de fato. Uma outra questão é assim, quando a gente não tem esse mundo ideal, e nunca é um mundo ideal, e muitas vezes chegam questões complicadíssimas, né? E eu acho que eu tenho uma adolescente precoce lá em casa, porque você estava falando a questão de questionar, a minha mãe sabe, a Chloe questiona tudo, traz umas questões assim, que você fica, né? Mas eu não fujo das questões, sabe? Já teve situação, ela tem na turma dela, né, um casal de mulheres que têm filhos, né? E ela me chegou com essa questão, a mãe, fulaninho tem 2 mães, e aí, como é que é isso, né? E na hora você fala, com 5 anos a gente precisa... mas não ter medo de dar a razão da sua fé, né? E a gente explicar isso para as crianças, né? Então, assim, o primeiro ponto que eu tento primeiro, né? O que passa na minha cabeça não é a mesma coisa que passa na cabeça dela. Então, o primeiro ponto é, o que você entende sobre isso? Já me dá um tempo de respirar. E eu coloco no nível certo, né? Porque às vezes a gente também fica ansioso e joga muito mais do que a criança precisa ou naquele momento, né? Então, o primeiro ponto que eu tento é assim, o que você entende sobre isso? Aí a gente já começa de um patamar, né? Começa da mesma linguagem, né? Aí depois, não, beleza, você entende isso? Então eu vou te falar o que a palavra diz. Então a palavra fala isso. Uma linguagem muito simples, muito objetiva, mas de preferência com versículos bíblicos. A palavra fala isso, fala aquilo, e pronto. E depois, o que eu faço? Eu pergunto para ela o que ela entendeu, porque às vezes o que eu falo não necessariamente é o que ela entendeu. Isso não é só com criança, é a vida inteira, né? Aí eu falei, o que você entendeu? Aí ela vai, não, eu entendi isso. Então, aí ali é uma oportunidade de eu ou reafirmar, beleza, tá tudo certo, top, vamos continuar assim. Ou não, filha, não é exatamente isso, é aquilo, e corrigir, né? Então, assim, essa questão de estar muito presente, de estar muito consciente das oportunidades, de não fugir de conversas difíceis, que elas vêm, e estar preparado. E aí é uma coisa que realmente Deus me tocou muito profundamente, eu passei a buscar muito mais a Bíblia. Porque você só consegue responder, não só com ter conhecimento, você precisa ter conhecimento, né? A gente precisa ter conhecimento bíblico para responder, mas a gente precisa estar no Espírito para responder, porque você pode ter conhecimento bíblico e não estar respondendo no Espírito, né? Então, essa dependência de Deus ficou muito claro para mim. E uma outra coisa que a gente faz também, que eu faço muita questão, é ter uma conversa diária com ela. Às vezes ela não quer conversar, tento pegar o máximo possível, mas normalmente isso é uma conversa de preparação para a oração antes de dormir. Então eu falo com ela assim, filha, o que você fez hoje, que teve alguém que fez uma coisa muito gentil, que foi legal, que você gostou, ou você mesmo fez algo gentil, que foi legal, que você gostou, ou alguém fez uma coisa muito chata, e que, na verdade, eu falo com ela, não, você vai falar com o seu melhor amigo agora. Não é comigo. Eu quero ser a melhor amiga dela, mas, na verdade, o melhor amigo dela tem que ser Deus. Então, olha, você vai falar com o seu melhor amigo agora. Fala com ele, fala para a mamãe aqui o que você quer falar para Deus. O que você quer falar para Deus? O que te incomodou? Ensinar ela, assim, eu estou falando muito da Chloe porque ela é uma pequenininha, ainda não chegamos nessa fase, mas... o que está no seu coração, é isso que você tem que botar diante de Deus, né? É ensinar a orar, né? E nesses momentos acaba também sendo uma oportunidade para eu ver o que está no coração, o que ela passou no dia, e criar esse momento de abertura dela, né? Dela sentir que ela pode se abrir comigo, e aquilo ali também ser discipulado, né? E ser ensinar ela a ter relação com Deus. Thaís, dá uma dica pra gente, para aquelas mães, em poucas palavras, o que você pode dizer para aquelas mães que se sentem perdidas? Elas identificam que tem algo errado, às vezes no seu casamento, às vezes no comportamento dos seus filhos, mas na correria do dia a dia, elas não têm forças de lutar e consertar e acaba deixando a vida
levar? Que dica de encorajamento você pode dar para essas mães para que elas consigam refletir e decidir que talvez é a hora de diminuir o ritmo lá fora para acudir aqui dentro, para que seus filhos cresçam e não desviem do caminho do Senhor? Que dica que você pode dar para essas mães que talvez estejam passando por isso? É difícil, né? Ai, eu tô Eu acho que nesse momento, quando você percebe isso, você tem que ter uma sensibilidade, né? O coração tem que estar sensível. Mas eu vou ler brevemente o que eu escrevi, que eu acho bem interessante e eu acho que ajuda muito, né? Eu diria que, assim, primeiro, eu acho que quando você percebe, você precisa de uma dica, quando você está perdido, eu acho que a primeira coisa é você parar o que você está fazendo, né? Parar, respirar. E eu acho que aí é quando você olha com sinceridade para dentro da sua casa e do seu coração, né? Das necessidades ali que você tem. Se há algo errado na sua rotina, no seu casamento, no comportamento dos seus filhos, que a gente não deve ignorar. Leve a Deus em oração e peça discernimento. A correria do dia a dia muitas vezes nos impede de perceber o que está se desgastando. Mas Deus nos chama para sermos guardiãs do nosso lar. E isso exige sensibilidade e coragem. Você não precisa ter todas as respostas hoje, mas você precisa estar disposta a ouvir, a ajustar o que for necessário e desacelerar em alguns casos, porque não adianta a gente ficar correndo atrás daquilo que muitas vezes a gente nem sabe do que a gente precisa fazer. E talvez esse seja o tempo de cuidar mais de dentro, né? Dentro da casa, dentro de nós mesmos, do que o de fora. É o tempo de restaurar. E lembrar que o trabalho dentro do lar é invisível aos olhos do mundo, mas é imensamente valioso diante de Deus. E que se for preciso dar uma pausa, nesse caso, para quem trabalha fora, profissional, foi quando eu ouvi o testemunho de uma pastora, né? E ela falou que naquele momento ela viu a necessidade da filha dela de trazer valores, princípios, trazer a identidade da família para a filha naquele momento. Então ela parou e voltou para dentro de casa. E talvez esse seja o momento, né? E também eu acho que você está disposta ali, você estar intimamente no relacionamento com Deus. É como a Radassa falou, você ter a sensibilidade do Espírito e Ele vai te conduzir. E não necessariamente você precisa estar pronta naquele momento, não necessariamente você precisa ter as respostas para aquele momento, mas você está disposta pelo menos a ouvir o que Deus tem para falar e aquilo que Ele vai direcionar. Não é fácil, muitas vezes é desesperador, que a gente tem a mania de querer fazer tudo naquele momento, a gente tem a mania de querer ter o controle de todas as coisas, mas eu acho que é isso, assim, né? É ter o coração disposto. Radassa, qual recado você pode deixar para as mães que trabalham fora e muitas vezes sentem em falta, seja no trabalho, seja em casa? Eu vou usar as notas aqui, tá? Então, essa questão de estar em falta, acho que eu falei na outra parte, né? Mas a gente sempre está pela metade. Depois que você é mãe, você nunca está 100% em nada. Eu acho que mesmo que você fique em casa. Porque eu estava em casa agora, estou um ano em casa. E é isso, né? Você está sempre dividido. Então, assim, ao longo, né, da minha maternidade, Deus me ensinou algumas verdades que eu queria trazer para vocês. A primeira é que a maternidade ela não é sobre perfeição. Por mais que a gente ame ser perfeito, gente, eu tenho uma notícia para dar para vocês que eu fico falando para mim também. A gente nunca vai ser. É difícil de aceitar, eu sei, mas a gente nunca vai ser perfeito. Mas a maternidade é sobre presença, né? Não é sobre a gente conseguir fazer tudo, carregar o mundo nos nossos ombros, mas é a gente estar de coração inteiro naquilo que a gente faz. Então, se a gente está no negócio, a gente está 100% ali, está presente, né? Está olhando nos olhos, está percebendo, a gente está presente em tudo que a gente faz, né? É uma presença real, porque vale mais um momento inteiro, presente, de conexão, do que um dia inteiro distraído, né?
A segunda lição que eu até comentei foi a questão de organização e intencionalidade. A gente, quando casa, a gente passa a cuidar de um mundo maior. Quando a gente vira mãe, esse mundo vai aumentando, né? Querendo ou não, a gente passa a ser administradoras de um mundo grande, né? De uma mini empresa, no modo business aqui, mas de uma mini empresa. Então, você precisa ser organizada, isso vai te ajudar a ganhar tempo de qualidade, né? Quanto mais organizado você for, mais intencional você for, isso te salva tempo. Se você sabe onde as coisas estão, não é questão de controle, é importante isso também. A gente não pode se enganar nesse sentido. Eu tenho tudo sob controle aqui. Baita mentira, mas assim, que a gente pelo menos se organize para a gente não perder tempo com besteira. Porque se você é muito desorganizado, e eu falo de carteirinha, de cadeira, porque eu era extremamente desorganizada, eu preciso achar uma chave. Cadê a chave? Meu Deus do céu, quem nunca passou por isso? Aí sai pela casa desesperado, não sei o quê. Né? É culpa do marido. É culpa do marido. Aí você arruma um problema no casamento, aí já lascou-se, né? A chave já deu um problema no casamento. Mas assim, se você sabe onde as coisas estão, você salva tempo. Se você tem no calendário as coisas, você salva tempo, você fica menos estressado, você estressa menos os outros. Então, assim, eu acho que isso foi uma lição para mim também, gente. Não sou perfeita, obviamente, nem falar isso todo mundo sabe, mas foi algo que me ajudou muito. Tá? A terceira coisa é a questão da dependência de Deus. Ser sempre diário, eu falei isso agora, recente. Eu não sou o suficiente. Repita isso para você todos os dias. É libertador. Tá tudo bem. Eu não preciso ser. Deus é suficiente. A gente não é. E Ele capacita a gente para ser todas as nossas funções, né? E isso tira da gente o peso de querer fazer tudo sozinho. A gente não consegue. É só falar, não consigo, Deus, me ajuda. E por fim, que é o que mais trouxe paz para o meu coração, foi entender que nada é meu. Nada é meu. A gente nasceu pelado, gente. A gente nasceu pelado, a gente nasceu sem ter nenhum bem, a gente não tinha nada quando a gente nasceu, e quando a gente vai adquirindo as coisas, a gente cria essa ilusão de que a gente adquiriu qualquer coisa. E isso é uma grande mentira, sabe? É uma mentira que a gente incorpora na nossa vida. A minha família, a minha casa, o meu carro, a minha igreja, meu pastor, sei lá, a gente incorpora umas possessões aí que não são nossas. A gente é mordomo de tudo. Os filhos. Quê? As minhas filhas. As minhas filhas. Exato. Não é nada nosso, né? Nós somos mordomos. A gente não é chamado para sermos donos sobrecarregados. A gente é chamado para ser mordomo fiel. E eu acho que isso é realmente libertador. Então, a minha palavra para você é: viva com fé, com entrega, com consciência de que você está exatamente onde Deus quer que você esteja, porque você teve essa conversa com Ele, franca, de coração aberto, na sua maternidade, no seu trabalho, na sua jornada. Você não está sozinha. E aí eu vou falar um versículo que é o 1 Coríntios 4:2, que fala sobre isso. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Não precisamos ser perfeitas, mas fiéis com o que Ele nos confiou. Amém. Amém. Simone, que dica que você pode dar para a mãe que lá no íntimo do coração tem uma suspeita do comportamento dos seus filhos? Não é uma fase. Se levante em meio a... Eu sei que haverá medo, né? Haverá dúvidas, haverá vergonha muitas vezes, né? Do preconceito, mas pelo seu filho, né? Eu me levantei pelo Jan, porque eu sei que quanto mais cedo o diagnóstico, mais a gente consegue ajudar. Então, em meio a toda a dor do luto, eu me levantei. E é por ele, né? Se levante por ele, porque
você vai conseguir ajudar e o dia de amanhã ele pode, eu creio sim que o Jean pode ter uma vida, pode ser independente, né? Pode se desenvolver bem. E eu continuo crendo que ele é um milagre de Deus na nossa vida e eu creio que todo milagre de Deus é perfeito. Todas as coisas, né, cooperam para o bem daquele que ama Deus. Então, faça por ele, né? Converse, pede conselhos, pede ajuda, chora, viva essa dor, viva esse luto. Que a gente a gente precisa, né? Nós somos de fé, precisa viver. Mas vai atrás por ele. Converse com mães que estão passando por essa luta, que passam todos os dias, que não é fácil. Né? Eu não estou aqui porque eu sou uma mulher forte, uau, não. Porque Deus me levanta todos os dias e me dá saúde, me dá capacidade para continuar. Todas as manhãs eu falo obrigada, Senhor, porque eu estou tendo essa oportunidade, o Senhor me está me dando a oportunidade de continuar. Então, pelo seu filho, se levante. Né? E, como eu disse, peça ajuda. Converse com outras mães. Não é fácil, é difícil. É uma luta diária para nós. Só quem sabe, sabe quanto é difícil. Então, não se cale. Se no primeiro, se não... Às vezes, né, os médicos daqui, vou falar que são bênçãos, né? Às vezes não acredita, continua. Se você vê algo de errado, olha, não está certo, eu sei que não é só uma fase. Insista, passou por uma consulta, não deu certo, passa por outra, filma, tira foto. Então é isso. É a minha dica, meu conselho. Se levante por ele. Eu me levantei pelo Jean. Gente, queria imensamente agradecer a participação das meninas, aceitar esse desafio de se abrir, de se colocar vulneráveis, né? Expor as suas fraquezas, seus medos, seus conflitos, né? E estar dispostas, né, a se abrir para que a gente possa se conectar, né, com as meninas, com as mães da igreja. Quero agradecer vocês. Eu vou estar trazendo, antes da gente encerrar, eu queria trazer uma palavrinha sobre algo que eu acho muito importante e que, desde quando eu estudei sobre isso, mudou minha forma de ver as pessoas. Então, eu quero estar trazendo essa palavrinha para vocês. Vou tentar ser bem breve. Quero liberar as meninas para poderem comer. E agradecer vocês. Muito obrigada. Deixa eu pegar gente, muito obrigada, assim, pela paciência de vocês. Eu sei que a gente está... Meu objetivo é acabar às 6h30, eu vou correr. Mas eu não queria deixar de terminar esse momento sem antes, como eu falei, né? A ideia do bate-papo é que a gente tenha informações práticas, né, para o nosso dia a dia com os nossos filhos, né, que a gente possa colocar em prática. E conhecer os nossos filhos, né, entender o seu papel, igual as meninas estavam falando, entender essa fase da maternidade é muito importante. Assim como eu acredito que a gente entender a maneira da gente transmitir o nosso amor para os nossos filhos é também da mesma maneira importante. E eu acho Deus tão perfeito e eu amo fazer analogias das coisas naturais, invisíveis, com as coisas em mundo, para que a nossa vida possa se tornar mais interessante. Acredito que vocês vão concordar comigo que a gente tem inúmeras linguagens, inúmeros idiomas no mundo, né? E a gente não poderia estar num lugar melhor do que Londres para experimentar no nosso dia a dia o poliglotismo, né? Que é tantas línguas sendo faladas ao mesmo tempo. Eu trabalho em casa, né? Sou a mistura da Daça com a Thaís. Eu estou em casa o tempo todo, mas eu me reinventei dentro de casa.
e eu trabalho com uma moça paquistanesa. A minha primeira língua é o português e a primeira língua dela é o paquistanês. Mas se eu falar com ela em português, ela não vai me entender. Se ela falar comigo em paquistanês, eu também não vou entender. Né? Então a gente precisou ter uma língua, um idioma no meio do caminho para que nós possamos nos compreender, nos dar bem, nos comunicarmos. Exatamente dessa forma maravilhosa e perfeita é a comunicação do nosso amor. Do amor que a gente tem pelas pessoas ao nosso redor. Deus mostrou que existem diferentes idiomas e para que uma pessoa possa se comunicar. E cada uma de nós tem uma linguagem de amor. E é muito importante a gente saber qual é a nossa linguagem de amor e qual é a linguagem de amor dos nossos filhos. Né? Eu imagino que se alguém falar espanhol perto de mim, eu posso entender um pouco. Mas eu não vou entender todo o recado que a pessoa vai me dar porque eu não tenho fluência no espanhol. Da mesma forma, se a gente tenta falar, demonstrar o nosso amor para uma pessoa que não tem fluência naquela linguagem, ela pode não receber aquele amor da mesma intensidade que a gente está tentando passar. E não basta a gente falar com as pessoas, não basta eu falar com a menina que trabalha comigo português. Meu discurso pode ser maravilhoso. Eu preciso me certificar de que ela vai me entender. Da mesma forma, não basta a gente dizer que ama o nosso filho ou o nosso cônjuge se eles não conseguem compreender o amor que a gente está tentando transmitir. Isso é tão importante, tão maravilhoso, que quando eu entendi, mudou completamente a forma de eu ver os meus filhos, a forma de eu compreender as pessoas à minha volta e até me autoconhecer. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, para que a gente possa estar demonstrando o amor da maneira correta. Deus, Ele não criou a gente por atacado. Hoje a gente viu aqui pessoas tão diferentes, famílias histórias tão diferentes, mas a gente vê como a gente se conecta. E da mesma forma cada membro da nossa família. Deus não queria que a gente fosse igual. Que graça haveria, né, se a gente fosse todos iguais. Deus fez a gente com temperamentos diferentes, com linguagens de amor diferentes e com personalidades diversas. Existem 5 linguagens de amor. Eu acredito que talvez a maioria de vocês conheçam as linguagens do amor, mas que a gente possa ser sinceros com nós mesmos se a gente pratica as linguagens de amor. Né? O quanto a gente pratica, assim como qualquer idioma, se a gente não praticar, a gente não tem influência. Né? E as linguagens de amor são palavras de afirmação. Então, mas como que eu sei se meu filho tem essa linguagem de amor? Preste atenção como que ele reage quando você faz um elogio. Né? Então, se você acha que ele tem essa linguagem de amor, coloca bilhetinhos ou no final do dia, valoriza alguma coisa que ele fez durante o dia. Dessa maneira, ele vai se sentir amado. Atos de serviços, né? Será que seu filho fica feliz se você fizer alguma coisa que facilita a rotina dele? Se sim, então faça coisas, prepare um lanche favorito, organize uma brincadeira em conjunto, faça algo para que mostre para ele que você pensou nele, que você está fazendo algo para ajudar ele. Se seu filho tem a linguagem de amor, receber presentes, dê algo para ele e vê o entusiasmo dele ao ganhar aquele presente. Pequenino, não precisa ser valor monetário. Faça pequenas surpresas. Dê presentes que tenham significado e estejam ligados aos interesses dele. Se seu filho tem a linguagem de amor, tempo de qualidade, como que você vai saber? Procure se ele está sempre querendo a sua atenção exclusiva. Demonstra a alegria quando você dedica um tempo exclusivo para falar com ele, sem distrações. Tempo de qualidade não é sentar e assistir televisão. Tempo de qualidade é sentar e conversar, sem nada distraindo. Então, se é essa a linguagem de amor dele, reserva momentos individuais com cada filho e faça algo que seja totalmente voltado para ele. Se o seu filho tem a linguagem de amor, toque físico e aproximação,
para você saber, perceba se ele se acalma quando você abraça ou fica segurando sua mão o tempo todo, só quer estar perto. Ele tem essa linguagem de amor, então utilize o toque físico de forma natural. Abrace, faz cafuné. Dessa maneira, ele vai se sentir amado. É tão importante a gente descobrir e saber qual é a nossa linguagem de amor e qual é a linguagem de amor do nosso filho, porque muitas vezes a gente está fazendo o que da jeito que a gente ama, mas ele não está entendendo a maneira como a gente está falando, ele não está recebendo a informação. Eu queria colocar um vídeo, coloca ali para mim, e vocês olharem para trás, que vai falar exatamente sobre isso. Pode colocar. Como a gente pode ver no vídeo, ele tinha linguagem de amor de serviço e ela de tempo de qualidade. Os dois estavam tentando demonstrar amor. Ela queria estar com ele para perguntar sobre o dia, para conversar, e ele queria se sentir útil, trocar a lâmpada, fazer laundry, né? E eles não se conversavam. Os dois tentam falar do seu jeito que eles se amam, que eles amam um ao outro, mas eles não entendem. Não adianta, né? E a gente ouve muitas frases: eu não sei mais o que fazer com meu marido. Eu faço tudo para ele, eu dou tudo para ele. Quando ele chega em casa, a casa tá arrumada, a comida tá feita. Eu não sei o que fazer com meu filho, porque eu dou tudo para ele, eu morro de trabalhar para que ele possa ter melhor roupa, para que ele possa ir para a melhor escola, para que ele possa ter a festa que ele quer. E eu não sei mais o que fazer.
será que na verdade você já parou para pensar que às vezes a mensagem não está sendo transmitida da forma que você está querendo? Às vezes você está falando que você ama ele, mas ele não está ouvindo. E às vezes menos é mais. Às vezes você não precisa se matar para comprar um presente para o seu filho. A única coisa que ele quer é um abraço, que é de graça. E o abraço vai fazer ele se sentir muito mais amado do que o presente que você está se esforçando tanto para dar. Se o contato físico for a linguagem de amor dele. Eu cresci com a ideia de que a mamãe tinha que fazer exatamente o que ela faz para uma criança, ela tinha que fazer para outra criança. Porque isso era sinal de justiça e igualdade. Mas hoje eu entendo que não é preciso, pois temos linguagem diferente. Não é a forma que faço para uma ou faço para outra. Às vezes, para se sentir amado pelos pais, nós pais estamos tão focados nos nossos objetivos, nos nossos padrões, na nossa linguagem, que a gente não percebe qual idioma de amor cada um dos nossos filhos fala. Então não é sobre fazer a mesma coisa, ou se eu sair com um, eu vou sair com o outro. O ponto é a gente entender qual a linguagem de amor que o nosso filho tem e falar a língua dele. Que o amor de mãe é incondicional, disso ninguém tem dúvida. Ninguém. Todos os filhos sabem. Mas saber que alguém te ama e sentir o amor são duas coisas totalmente diferentes. Uma é teoria e a outra é a prática. A minha linguagem de amor é contato físico e aproximação. Eu lembro que desde quando eu era pequena, eu acordava no meio da noite e ia para a cama da minha mãe. Isso assim, mesmo depois de 12 anos de idade, já era grande. E eu ia para dormir a metade da noite com ela. Ou quando ela chegava em casa, ela ia assistir televisão, eu ia assistir televisão com ela. Eu era a companheira dela de televisão. Mas isso porque eu queria ficar do lado dela. Porque eram as únicas oportunidades que eu tinha de estar perto dela. E porque ela sempre trabalhava fora de casa, trabalhou todos os dias da semana, né? Ela tem hotelaria e restaurante, então não tem sossego. Já a linguagem de amor da minha mãe, eu creio que é atos de serviços. Ela sempre se desdobrou em 1000 para fazer tudo para as pessoas, sempre pensando mais nos outros do que nela mesma. E eu lembro das minhas frustrações de tentar contar algo para minha mãe e ser interrompida milhões de vezes com alguém perguntando coisas de trabalho. Que alguém chegava e fazia uma pergunta e interrompia. Mas, por não conhecer a minha linguagem de amor, ela nunca achou que isso me deixava triste. E sim, que eu era simplesmente incompreensível, exigente, egoísta. A falta de entendimento da linguagem de amor das pessoas ao nosso redor faz com que a gente brigue, cobremos e criemos barreiras com aquelas pessoas que a gente ama. E sabe qual é o pior? É que a gente não, pelo nosso ponto de vista, a gente não consegue perceber. A gente acha que a gente está fazendo o nosso máximo. Mas lembre, não adianta um belo discurso em uma linguagem que o outro não entende. A mensagem não será transmitida e isso vai gerar marcas profundas. Não por maldade, mas por falta de conhecimento. Que nós possamos refletir. Podemos ter um idioma nativo, português, mas a gente pode falar vários idiomas. Assim também é a sua principal linguagem de amor, a forma como você se sente amado. Mas nada impede de você falar a linguagem de amor dos seus filhos. Muitas vezes não é desobediência, egoísmo ou rebeldia. É apenas um grito de socorro. Por favor, eu preciso sentir o seu amor na prática e não apenas na teoria. Eu queria estar trazendo para vocês esse pensamento, sabe? Porque muitas vezes a gente acaba sendo muito duro com os nossos filhos, com nossos esposos, porque eles não percebem o esforço que a gente faz. Eles não percebem que a gente está cuidando deles,
mas às vezes é só uma falta de comunicação. Ah, mas eu falo, mas será que você está falando na linguagem certa? Que a gente possa refletir e colocar em prática. Eu imprimi para vocês um teste para vocês descobrirem a linguagem de amor dos seus filhos. Eu acredito que a partir de mais de 5 anos de idade que a gente consegue ter essa linguagem de amor definida dos filhos. Mas é muito interessante. Faça o teste, tenta descobrir a linguagem de amor do seu filho. Se vocês quiserem de adulto, eu posso passar também. Esses são... Mas eu acho. E a gente tem um teste para adulto. Esse é um dos capítulos que a gente estuda na educação de filhos, a maneira de Deus. E quando eu comecei a estudar sobre isso, mudou realmente a minha vida. E já fazendo propaganda, a gente vai começar uma turma de educação de filhos, eu acredito em setembro, se minha mãe vier trazer os livros. E é algo que eu acho que é importante. A gente tem que estudar para a gente poder estar ajudando a nossa família. Amém? Amém. Então é isso. Desculpa o atraso, mas